Que Jesus nos guarde na sua paz, envolvendo os nossos corações em vibrar de amor. Que possamos dulcificar as nossas almas, enquanto aqui nesta casa, despido da cruz das nossas imperfeições, podemos refletir sobre a grandeza e os ensinamentos do Mestre amado Jesus. A exposição desta noite está baseado no estudo aprofundado da doutrina espírita editado pela FEB e o Evangelho por Emmanuel, o Evangelho de João, editado por Emmanuel, psicografado por Chico Xavier. Em João, o capítulo 8.3, encontramos das formidáveis expressões do Mestre Jesus. O tema que iremos abordar hoje. Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. É muito embora ela tenha sido ditado há 21 séculos, ainda esta verdade não foi por nós bem compreendida. Buscamos então nesta noite lançar a luz da doutrina espírita sobre ela, para junto refletirmos os ensinamentos nela contidos. Nesses 2 milênios que nos separam da vinda de Jesus Cristo à Terra, temos visto cada vez mais nossos irmãos e nós mesmos escravizados por muitas dificuldades, às vezes aprisionados pelos nossos conflitos interiores. Às vezes somos escravos de nós mesmos, por exemplo, do nosso temperamento, das nossas ilusões, dos nossos medos, da nossa falta de conhecimento. Isso porque falta a muito de nós a noção de que chegamos à Terra como somos, mas não é para que saiamos daqui do mesmo jeito. Nós fizemos um pacto com a espiritualidade maior para ocupar este corpo de carne. E nesse pacto, nós concluímos muitas convencionalidades para vir aqui, nos propor a fazer o bem e rejeitarmos as lições nocivas. Porém, chegamos aqui, envoltos na materialidade, nos iludimos conosco mesmo. Pensamos que estamos fazendo tudo certo. Não refletimos, não temos autocrítica. Somos espíritas, vamos na casa espírita e isto basta. Ah, que engodo, meus irmãos. Nós precisamos conhecer as leis divinas. É essa verdade que o Cristo diz que nos libertará. E esta verdade está contida num dos Pentateuco da doutrina espírita, que é o Livro dos Espíritos. Aqui, no livro 3º, nós vamos encontrar as leis, que são 13. Quem quiser saber, está no livro 3º do Livro dos Espíritos. É lei divina ou natural, lei de adoração, lei do trabalho, lei de reprodução, lei da conservação,
lei de destruição, lei de sociedade, lei do progresso, lei da igualdade, lei de liberdade e lei de justiça e amor, e finalmente a lei da perfeição moral. Eu chamo a atenção, este é um dos maiores conhecimentos que nós espíritas, frequentadores da casa espírita, deveríamos conhecer. Principalmente nós que somos trabalhadores, somos médiuns e por isso comprometidos com as leis divinas. Nós pensamos que ser médium, isto nos basta, que trabalhar e dar o passe chega. Meus irmãos, que engodo. Nós somos médiuns porque a misericórdia de Deus se compadeceu das nossas misérias humanas e nos deu a mediunidade como instrumento de trabalho para que possamos saldar na contabilidade divina através do amor e do bem, da caridade e da justiça, os nossos débitos que são tantos. Portanto, aqui na casa espírita, todos nós somos imperfeitos. Aqui ninguém sabe mais que ninguém. Aqui nós temos que seguir o Cristo, Jesus, buscando a sua verdade, para que ela nos liberte. E não aquelas verdades que nós pensamos e criamos, que são nossas e que defendemos de maneira enganosa. Por isso, nesses 2 milênios que nos separam da vinda de Jesus, temos nos visto cada vez mais aflitos, por vezes perturbados, porque ainda não nos espiritizamos. Nós passamos pelo espiritismo, mas o espiritismo não passou por nós. Porque nós passamos uma existência na Terra e não conhecemos as leis divinas. Não temos acesso ao livro dos Espíritos. E não soubemos o que realmente é a verdade que nos liberta. E quando aqui estamos, despojados da cruz dos nossas imperfeições, aqui nós somos bons. Por isso a importância da nossa humildade e saber que todos nós ainda somos muito pequenos, muito comprometidos, por isso somos trabalhadores desta casa. A misericórdia divina nos colocou aqui. Não é por acaso que viemos nesta noite congelada na casa do Pai. Aqui viemos, meus irmãos, porque dentro de nós existe uma fagulha divina que nos conduz, que é a nossa consciência, que é o nosso inconsciente. E Ele sabe o quanto ainda estamos comprometidos com o nosso passado atávico, aquele passado onde nós nos comprometemos em voltar para a terra e amar incondicionalmente. Mas dentro dos nossos lares, com muita facilidade nos irritamos, com muita facilidade nos impacientamos, nos tornando pessoas difíceis, carregando traumas de difícil solução. Por isso, queridos irmãos, a palavra de Jesus é aquela que nos liberta. Essa é a verdade que buscamos, de fazer o bem sempre, em primeiro lugar para nós mesmos. Porque nós estando bem, quem está ao nosso redor também está bem. Se nós temos paz, dentro dos nossos lares também haverá paz. E é isto que Jesus nos convida. É para essas ações que somos chamados. Como então nos libertarmos da nossa própria escuridão, da cegueira que nos atrasa o caminho e nos causa sofrimento. Conhecereis a verdade e a verdade nos libertará, disse Jesus. Mas a que verdade o Cristo se referiu? Nosso celeste irmão falava sobre a verdade contida na lei divina.
Lei essa que ele cumpriu, desenvolveu, vivenciou, servindo de modelo e guia para todos nós. E quando nós aqui viemos, nós sorvemos dessa verdade. Nos sentimos leves. Estamos tão bem aqui dentro. Mais confortável não é possível, porque os nossos corações estão voltados para Jesus. Aqui nós abrimos os nossos sentimentos, abrimos as janelas do nosso ser, para que a luz profunda do Mestre adentre nas nossas emoções e nos conjuga o verbo do amor. Nós estamos aqui porque precisamos da excelência desta vibração. Precisamos do auxílio desta casa, porque junto de nós estão os espíritos superiores, aqueles encarregados como nós de fazer a única ocupação, fazer o bem ao homem da terra. E existem legiões de espíritos elevados que se dedicam a isso, mas para isso nós temos que abrir o nosso coração. Nós temos que racionalizar o nosso sentimento, para que haja essa possibilidade, haja essa coesão do mundo maior junto conosco do mundo material. Meus irmãos, nós estamos aqui porque a verdade, essa que sempre esteve ao nosso dispor, ao nosso alcance, todavia nós já recusamos, já adiamos esse contato com ela, ela já esteve sob os nossos olhos, e então por que ainda não a seguimos? Porque ainda nós não nos apropriamos só do bem. As respostas são múltiplas. Uns dirão que ela é desnecessária, outros que é trabalhoso demais conhecê-la. Ler o livro dos Espíritos, conhecer as leis que acabei de citar, é trabalho muito cansativo, é difícil de entender, dizem alguns. Outros que não compreendem, que não têm tempo para isso, porque trabalham muito. Entretanto, acreditemos quando Jesus disse que a nossa liberdade depende do conhecimento da verdade. E a busquemos se desejamos uma trajetória segura e serena, que todos nós buscamos. Ao tomarmos consciência dessa necessidade de aprendizado, precisamos então, meus irmãos, nos colocar à disposição, nos disciplinar para essa busca, fazer um estudo reflexivo do Evangelho do Mestre. Quando nós, espíritas, fizermos o nosso Evangelho no lar, é a hora de nós começar a questionar a nós mesmos. Por que erramos ainda? Por que ainda não conseguimos fazer só o bem? Por que não nos espiritizamos definitivamente? E porque em seus exemplos, meditar sobre as obras subsidiárias da doutrina espírita, buscando nas palavras lidas a melhor direção para seguir. Lembremos, porém, meus irmãos, que o conhecimento meramente intelectual do que é a verdade do Cristo não nos fará evoluir. Não adianta sermos uma enciclopédia, conhecer tudo da doutrina espírita, sabermos tudo. Quer dizer, enquanto a verdade em nossas vidas não passar de mera informação, ela não nos libertará. Só o conhecimento intelectual não basta, porque não somos obrigados a fazer aquilo de que fomos informados, já que a bondade divina nos presenteia com o livre-arbítrio. É uma escolha nossa, é uma opção nossa, fazer o bem ou continuar enganando-nos
enganando. Diz a voz popular, entrar no ouvido e sair no outro. Ao aceitarmos de fato o convite de Jesus e nos conscientizarmos da sua verdade libertadora por meio de estudo, do Evangelho no lar, da nossa transformação íntima, da nossa vontade em contribuir e ajudar quem quer que seja, mas para fazer o bem, por meio do estudo, precisamos dar o passo seguinte e decisivo em direção à luz que essa verdade carrega. Necessitamos, pois, sentir essa verdade, nos apropriar dela, tornando-a parte do nosso dia a dia. Pois, como nos ensina o benfeitor Emmanuel, no livro O Evangelho por Emmanuel, quem apenas vislumbra a glória ofuscante da realidade, fala muito e age menos. Quem todavia lhe penetra a grandeza indefinível, age mais e fala menos. Aqui ele quer dizer que nós temos que nos potencializar as nossas energias para fazer o bem. Sempre nos perguntando a qualquer atitude que nós formos tomar, se fizessem para nós isso eu gostaria. Como é que eu gostaria de ser tratado? Como é que eu gostaria que fosse recebida? Como é que eu gostaria que fosse feito essas ações para mim? Nós não vamos errar nunca, porque a nossa consciência é o nosso guia. Ela vai nos despertar, lembrando sempre que nos perguntar onde encontrar Deus, a sua consciência. Então, quando a nossa consciência nos acusa, cuidado. Às vezes a nossa consciência está gritando, por favor, não faça isso. Mas nós, ainda enganados pelas nossas ilusões, continuamos fazendo. Aí, meus irmãos, nós estamos marcando passo. Aí nós não estamos evoluindo. Aí nós estamos perdendo o nosso tempo aqui na Terra, que é tão rápido. Passa tão depressa 70 anos. Passa tão depressa 80 anos. E quando nós vimos, estamos já de mala pronta para retornar. Aí nós vamos nos perguntar, e qual é a bagagem que eu estou levando? O que eu fiz da minha vida? O que fiz dos meus dias? Quantos irmãos eu visitei? Quantos eu pude auxiliar? Quantos desesperados eu pude ouvir? Quem que está reclamando da minha presença? Do meu acolhimento? Será que não tem ninguém? O que eu posso fazer para me tornar um homem de bem? Esta é a verdade que Jesus nos concita. Esta é a verdade que nos liberta. Retomando, vamos olhar as leis no livro dos Espíritos, no livro 3º do livro dos Espíritos. Ali elas estão contidas, esclarecendo a cada um. Em outras palavras, que não sejamos como os fariseus, os doutores da lei, que tinham o conhecimento da lei divina que pregavam e defendiam. Entretanto, o coração refletia aquele conhecimento muito distante. Sabemos que adquirir o conhecimento intelectual é muito fácil. Nós vamos nas faculdades, nos formamos, lemos vários livros, estamos sabedores de muitos conhecimentos. É o mais fácil que tem. E que vivê-lo é a nossa maior dificuldade. Pois será fácil para qualquer um de nós analisar, por exemplo, o versículo do Evangelho que diz: não faça aos outros aquilo que não gostaria que lhe fizesse, e entender a mensagem. Todavia, sentir esse preceito no nosso coração e praticá-lo em todas as nossas ações não é tarefa fácil. Para sentir um preceito como esse,
somos convidados a fazer muitos exercícios de amor, de mansidão, de humildade. Somos convidados a agir, a trabalhar, a nos esforçar, a abrir mão de certos hábitos que nós íamos cultivando a nossa existência inteira. Por isso que Emmanuel, na obra já citada, ao referir-se a tal verdade, nos alerta de que muitos aceitam a verdade, estendem-lhes as lições, advogam-lhe a causa, proclamam-lhe os méritos. Entretanto, a verdade libertadora é aquela que conhecemos na atividade incessante do eterno bem. Assim, na medida em que vamos descobrindo a verdade, colocamos-a em nossos corações. No momento que nós pensarmos em querer fazer só o bem, nós vamos fazendo luz íntima. Vai despertando o nosso interior com luminosidade e automaticamente nos libertando da nossa ignorância, que ainda é tanta, e deixando de errar, por já conhecer o correto e o devido. Com esse despertar, nós estamos avançando, estamos nos transformando para melhor, estamos nos espiritizando. E o que significa dizer que ao viver tal verdade, vamos nos doando no serviço do bem, curando a nossa cegueira espiritual e avançando de passos largos na direção da evolução. Desse modo, a verdade só conseguirá ser trabalhada por nós, vivida por nós e, por conseguinte, nos libertar. Quando tivermos intimidade com essa verdade e quando ela passar a ser uma vivência nossa, um estilo de vida nosso, aí então, por amor à verdade, por respirá-la, por se sensibilizar com ela, nos libertaremos. Em outras palavras, enquanto cometermos infrações contra as leis divinas, seremos escravos de nós mesmos, e das consequências dos nossos atos, do mal que provocamos, principalmente quando nós não fizermos o bem. Jesus condiciona desse modo a libertação definitiva do ser ao conhecimento e à vivência da verdade superior. Por isso, queridos irmãos, nos encaminhamos para o final da nossa reflexão de hoje, desta noite, gelada lá fora, mas aqui nós temos o privilégio de estar aconchegados por esse calor gostoso que a nossa casa nos proporciona. É um grande avanço que nós temos tido, o conforto material desta casa. Trabalhadores incessantes que continuam rumando os trabalhos pelo amor divino. É tempo de refletir a respeito da maneira como estamos conduzindo nossa vida, nossas relações, nossa trajetória. É tempo de verificar se estamos criando nossas próprias inverdades ou fugindo da verdade. É tempo de questionar quais são as ilusões que ainda estamos envolvidos, quais são as inverdades que temos vivido, em que níveis temos agido como Pôncio Pilatos, que perguntou ao Cristo: e o que é a verdade? Pergunta essa feita no momento em que ele, Pilatos, estava macumunado com a mentira e com os mentirosos, e que queria apenas lavar as mãos daquele problema que Jesus representava para ele. É tempo de buscarmos a verdade libertadora do Cristo, de mergulharmos nela e deixarmos que ela mergulhe nos fermentando de paz, de luz em nossas entranhas. É tempo, enfim, de registrarmos em nosso ser que cada um possui em si a chave para libertar-se em definitivo dos maus hábitos, dos equívocos cultivados ao longo da nossa existência, e que ao utilizarmos essa chave,
Poderemos um dia repetir a frase de Paulo de Tarso: já não sou eu que vive, é o Cristo que vive em mim. Sejamos verdade, sejamos luz, sejamos trabalho do bem. Que Jesus nos abençoe hoje.